Momo Yaoyorozu é uma estudante da Academia de Heróis em Boku no Hero. Seu conceito é basicamente uma garota que consegue criar qualquer objeto a partir da massa de gordura em seu corpo, desde que ela compreenda o funcionamento desse objeto. Momo é de longe uma personagem casca grossa mesmo. Porém, o seu design é um dos piores que eu já vi, talvez o pior de todos. Nesse vídeo vou avaliar todas as possíveis incoerências e propor o que pra mim seria o design ideal para Momo Yaoyorozu. Arte na veia. Aviso importante: o design da personagem não tem como objetivo torná-la mais carismática ou agradável aos olhos, mas sim transparecer visualmente o conceito por trás dela. Ou seja, o meu objetivo com esse vídeo não é propor um design que vai te cativar mais, mas sim um design que transpareça melhor o conceito dessa personagem em questão. Dito isso então, bora pro vídeo. Porte físico. Vamos começar já botando o pau na mesa e falar do porte físico da Momo. O poder dela é transformar a massa de gordura de seu corpo em qualquer objeto à sua escolha. Por isso inclusive que sua dieta é tão rica em calorias. Mas, milagrosamente, a única massa de gordura que essa mina tem é no peito, né? Que conveniente, não? E na boa, nem vem querer defender isso dizendo que essa aparência se justifica pelo fato da Momo ter ficado em primeiro lugar nos testes de aptidão física feita pelo Aizawa, porque a estrutura corporal apresentada por esse design também falha miseravelmente em transmitir atletismo. Um porte atlético implicaria em músculos mais definidos e numa considerável diminuição no tamanho dos seios. Afinal, vale lembrar, o volume dos seios é definido por uma massa de gordura, e como tal, tende a diminuir com o treinamento. Sendo assim, se o intuito realmente fosse deixá-la com um visual atlético, seria muito mais prudente esboçar seu corpo a partir de um retângulo ou de uma pirâmide invertida, diferente do formato de ampulheta adotado pelo design original, que geralmente é usado para esboçar corpos sensuais. Sem mencionar que o fato dela ser a primeira em aptidão física é uma característica totalmente irrelevante para o conceito da personagem. Uniforme. Ainda com pau na mesa, vamos falar agora das vestimentas hipersexualizadas de Momo. Por um lado, faz sentido sim que ela tenha bastante pele exposta, isso torna prático o uso de seus poderes em batalha, mas o problema é a forma como isso é feito. Veja bem, meus anjos, quando o assunto é sexualização de personagens, a questão vai muito além de simplesmente quantidade de pele exposta. Essa questão envolve muito mais o roteiro da trama, que insiste em sujeitar as personagens a situações onde seus corpos serão expostos, ainda que de forma constrangedora, além de fazê-las ficar posando de forma sugestiva e sensual o tempo todo, claro. Ou nos ângulos de câmera escolhidos, que sempre irão priorizar suas zonas erógenas sem que haja nenhuma justificativa plausível. Tá numa cena de combate, um negócio mó tenso, toma aqui a bunda de uma mulher na sua cara. Tudo a ver, né? Porém, às vezes a concept art também exerce uma certa influência sobre isso, e infelizmente esse é o caso da Momo. O que deveria ser um centro de utilidade dela parece mais uma mini saia. Isso, somado ao fato da personagem usar um maiô por baixo, faz com que pareça que ela está com a calcinha à mostra, dependendo da pose que ela faça ou do ângulo que ela seja enquadrada. Essa alça amarela no peito dela não tem absolutamente nenhuma serventia, além de realçar o já escandaloso decote da personagem. Essas linhas brancas que se estendem no abdômen ressaltam a cintura dela, além de apontar para o genital. E se vocês acham que eu estou vendo pelo em casca de ovo, veja com seus próprios olhos como o uniforme dela já ficaria menos sexualizado se fosse desse jeito. Mas calma aí que eu ainda nem comecei a fazer as alterações, isso aqui foi só uma demonstração mesmo. Bora continuar. Deixando a sexualização de fora, acho interessante o caderno de anotações. Isso combina 100% com o conceito da Momo. O problema que eu vejo é o lugar onde ela guarda esse caderno, um compartimento na bunda. Pois é, na bunda. Eu não sei vocês, mas a única razão que eu consigo imaginar para isso seja para ressaltar essa parte do corpo dela, deixando o design ainda mais apelativo. Mas eu reconheço que talvez haja um outro motivo. Então, nesse ponto, eu vou dar o benefício da dúvida ao design original. De todo jeito, acho que todo mundo vai concordar que isso é um lugar muito inconveniente para se guardar alguma coisa, já que é de difícil acesso ao portador e pode ser roubado com facilidade. Mas não é só o local do compartimento que me incomoda.
A forma dele também não me parece algo muito prático para se guardar alguma coisa. Afinal, isso é só um suporte em forma de L, sem nenhuma alça ou zíper ou nada do tipo. O que me incomoda um pouco, porque causa a impressão de que o caderno ia viver caindo sem nada para mantê-lo preso. Mas eu admito que isso também é só um detalhe, nada muito importante assim. Sendo assim, ao meu ver, as botas são a única coisa que realmente fazem sentido no uniforme dela. Embora eu não seja muito fã desse vão triangular que fica no meio dela, já que dá ao design um aspecto um tanto mais dinâmico, o que não faz muito o estilo da Momo. Rosto e penteado. O rosto dela faz sentido. Pois é, uma bola dentro esse design tinha que dar, né? Ele apresenta um formato triangular que valoriza os olhos e a cabeça. O que é interessante, pois ajuda a compor a imagem de uma pessoa atenciosa e inteligente, bem a cara da Momo. Esse formato é enriquecido pelo penteado, que forma um círculo acima da cabeça dela, valorizando ainda mais essa região. A seriedade no olhar também é um detalhe super coerente. Afinal, Momo é realmente uma estudante bem dedicada, e uma das coisas que mais diferencia ela do resto da turma é esse jeito meio nerd e pouco humorado, vamos dizer assim. Porém, nem tudo são um mar de rosas. Tanto o rosto quanto o cabelo apresentam várias arestas que eu acredito que poderiam muito bem ser descartadas, assim como essa mecha de cabelo solto, que acaba interferindo no formato da cabeça. Todas essas coisas passam mais a ideia de agilidade ou ameaça, principalmente o cabelo, que se for pintado de azul, vai transformar a Momo numa versão humana do Sonic. Paleta de cores. Para finalizar o show de horror, a paleta de cor é predominantemente formada pelo vermelho, que geralmente é usado para expressar agressividade, e amarelo, que geralmente é usado para expressar energia. Juntas, essas duas cores geralmente são usadas para remeter à ideia de agilidade e poder destrutivo. É o tipo de paleta que combina muito se a sua personagem for alguém da ação, alguém que luta usando artes marciais, força bruta, ou qualquer coisa que possa ser usada para causar destruição em geral. Ou seja, ela poderia combinar com o Denki, com o Mashiral, quiçá até com Midoriya. Mas com a Momo, que é alguém mais dos estudos e da estratégia, essa paleta não faz sentido. Resumindo, o design da Momo em geral passa a ideia de uma pessoa ágil e um tanto porradeira, vamos dizer assim, dando a entender à primeira vista que das duas uma, ou seus poderes se baseiam em algo relacionado à força ou velocidade, ou que no mínimo ela seja boa em artes marciais, mas nenhuma das duas é o caso. Além de apresentar um visual hipersexualizado que não tem absolutamente nenhuma coerência com o conceito da personagem, sendo até contraditório por conta do porte físico, nada a ver ao quadrado. Sendo assim, vamos aos reajustes. No caso da Momo é mais fácil apagar tudo mesmo e começar do zero. Porte físico. Primeiramente vou deixar ela com um porte físico mais gordo. Não é cheinho, não é gordinho, não é rechonchudo, é gordo mesmo. Afinal, essa é a estrutura corporal que melhor corresponde ao conceito da personagem. E acredito que quanto a isso nem há o que discutir, né? Uniforme. Para acabar com a sexualização no uniforme, vou substituir a mini saia, vulgo pseudo cinto de utilidades, por um shorts curto. Em seguida vou adicionar um cinto de utilidades de verdade para ela. Assim ela vai ficar com a mesma quantidade de pele exposta, porém de uma forma menos sugestiva, e vai ter um cinto de utilidades que pode ser levado mais a sério. Quanto ao caderno, eu vou transferir ele da bunda para a lateral do cinto de utilidades. E também vou adicionar uma alça no compartimento, de modo que o caderno fique visivelmente preso a ele. E para a parte de cima do corpo eu decidi deixá-la de sutiã mesmo, tá ótimo. Ah, Raul, mas aí não vai ficar sexualizado de novo? Não vai ficar sexualizado. Primeiro porque, como eu falei antes e acabei de repetir agora, faz sentido que a Momo tenha bastante pele exposta, sobretudo nas zonas com maior concentração de massa de gordura. Além de que, como eu também já falei antes, o problema da sexualização é causado não pela quantidade de pele exposta, mas sim pela forma como isso é feito. Com relação às botas, a minha ideia é dar uma modificada de leve, descartando esse vão triangular e priorizando um formato mais quadrado e uma forma mais larga no geral, dando mais a ideia de estabilidade e peso. Também vou cobrir as mãos dela seguindo o mesmo critério das botas, porém com algumas formas circulares, na intenção de remeter a algo um tanto high-tech, como as mãos do Homem de Ferro, por exemplo. Acredito que isso vai combinar com a Momo devido ao fator nerdice. E falando em high-tech, vou finalizar o uniforme acrescentando uma máscara com um estilo um tanto futurista, com uma antena e óculos transparentes.
A princípio eu ia chamar isso de capacete, mas como não cobre a cabeça, achei que máscara seria mais apropriado. A ideia com isso é chamar mais a atenção para os olhos da personagem, mas isso vai fazer mais sentido quando estiver colorido, então guarda essa informação por enquanto. Rosto e penteado. Quanto ao rosto, não pretendo mudar muitas coisas, afinal, essa parte até que ficou boa no design original. Só vou tentar remover esse excesso de arestas trabalhando com linhas mais arredondadas e fechar esses espaços no cabelo dela, assim como também vou me livrar daquela mecha solta. Porém, vou manter as sobrancelhas com esse visual um tanto agressivo com linhas retas, justamente para chamar mais atenção para o olhar da personagem. Paleta de cores. Para finalizar, vamos falar das cores. Eu optei por uma combinação mais desaturada na maioria do uniforme, visando conferir à personagem um visual menos alegre e enérgico. Utilizei azul e lilás como cores predominantes. Acredito que essa combinação seja a ideal por serem cores análogas, ou seja, estão próximas uma da outra no círculo cromático. Composições análogas tendem a ser menos gritantes por não haver muito contraste entre as cores, sem mencionar que são ambas cores frias, o que ajuda a passar um aspecto mais intelectual pelo roxo e ponderado pelo azul, com um quesinho de tecnologia também nesse caso, já que o azul está mais puxado para o cinza, lembrando o metal. Agora a cerejinha do bolo. Para destacar o olhar da personagem, eu decidi pintar a máscara com uma cor mais quente e saturada, diferenciando assim essa região do resto do design. Porém, é preciso ter cautela. Se eu usasse uma cor muito destoante do resto da composição, como vermelho ou amarelo, acabaria dando um aspecto muito gritante. Por isso que eu optei por esse tom de púrpura, já que é um tom mais próximo do lilás, apesar de mais saturado. Estrategicamente eu distribuí as cores de modo que o azul ficasse nas extremidades e o lilás ficasse no centro. Dessa forma, a paleta foi fluindo sutilmente para um tom de cor mais quente e saturado, no ponto focal da personagem, que é a cabeça. Resumindo, é assim que eu acho que o design da Momo deveria ser. Ela continuou com bastante pele exposta, como precisa ser, porém de uma forma não sexualizada, já que agora o uniforme dela não está mais sendo usado para ressaltar a sensualidade do corpo dela, mas sim a cabeça e o olhar. Além de também ter ficado com um visual menos enérgico e agressivo, em prol de algo um tanto mais intelectual e high-tech, o que combina mais com essa personagem devido ao jeito meio nerd e esforçado dela de ser. Galera, de todos os designs que eu fiz até agora, acho que esse é o mais difícil de se contrariar. Não que eu esteja te proibindo ou qualquer coisa do tipo, pode mandar sua opinião aí com os respectivos argumentos, mas na boa, eu acho difícil defender o design original da Momo de tão incoerente que ele é. O que é uma pena porque a Momo é uma personagem fantástica e uma baita representação feminina nos animes, mas infelizmente essa representação acaba sendo um tanto ofuscada devido à palhaçada que fizeram com o design dela, de modo que ela acaba sendo muito mais conhecida na comunidade de fãs devido à sua aparência sexualizada do que pelas suas realizações. Mais triste ainda é pensar que isso vem acontecendo com muitas outras personagens no meio otaku e nerd em geral. Veja bem galera, o problema não é você ter uma personagem sexualizada na sua história, mas sim quando isso é feito de forma totalmente gratuita. Existem personagens como a Vampirella, a Enfermeira de Silent Hill ou a Super S de One Punch Man, cujos designs sexualizados fazem total sentido com seus respectivos conceitos. Agora, ficar tratando a maioria das personagens femininas como alívio ecchi, sem que isso tenha nenhuma relação com a história delas, ou pelo menos com a trama em geral, aí não, né? Mas enfim galera, essa foi a análise do dia, espero que vocês tenham gostado. Digam aí o que vocês acharam nos comentários, e a gente se vê num próximo vídeo, daqui a 1 ou 2 meses. Hey, vou te dizer então, obrigada por curtir, compartilhar. Se inscreva também, meu bem, obrigada. Só você me faz crescer. Obrigada, obrigada.